Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você. Sua casa, família, seu dia, sua segunda-feira. Que seja incrível, maravilhosa, cheinha de favor. Feliz segunda-feira para você e os seus. Que vocês vejam a glória de Deus em cada passo, em cada decisão. Que o Espírito Santo guie você em tudo, em nome de Jesus. Ouça a voz dele e siga. O que ele está falando? Ouça a voz do Espírito e siga. Deus disse a Jacó: suba a Betel. Será que não é o que o Senhor está dizendo para você? Betel, casa de Deus. Suba a Betel. Estabeleça-se lá. Suba a Betel. Estabeleça-se, não passa por lá, se estabeleça na casa de Deus. Você quer uma grande vida? Não quer perder seu ano e jamais o seu destino? Olha que palavra maravilhosa, que promessa, Isaías 54, que o Senhor nos deu para 2026. Você possuiu essa promessa e tem se derramado no Senhor, tem cantado suas vitórias no altar do Senhor? Suba a Betel. Olha o que o Senhor disse para Jacó. Suba a Betel. Estabeleça-se lá. E quando o Senhor disse isso para Jacó, foi quando ele estava em apuros. Por quê? Que Jacó estava em aflição, porque ele parou no lugar errado e deu tudo errado. E quando você para no lugar errado, porque desde quando o Senhor mandou ele sair, a ordem foi: vá para Betel. Por que ele não foi? Algumas pessoas, elas sabem o que elas devem fazer, para onde elas têm que voltar. Mas elas ficam aí, protelando, e para aqui, para ali. Foi o que aconteceu. Primeiro ele parou em Sucote, depois parou em Siquém. E aí pegou problemas, e graves, gravíssimos. Um deles irreversível, que foi a filha que foi violentada. Então, às vezes a pessoa está com problemas seríssimos, porque ela não obedeceu à ordem do Senhor. Ela parou no lugar errado. Ela está fazendo o que ela não deve fazer, e agora ela está com problemas em todas as áreas. Familiar, costumes que estão entrando na família, a casa dele já está tomada de ídolos. Eu vou ler para você, você vai ver. Aqui tinha que acontecer uma mudança grande, porque estava bem bagunçada a vida do Jacó. Mas óbvio, ao invés de você seguir para onde Deus mandou, fica aí, vai fazendo do seu jeito, né? A pessoa, Jacó foi fazendo do jeito dele, e os problemas foram acumulando até que ele não teve saída, porque aqui ele não teve saída. Ele foi obrigado, ele foi forçado, no momento de grande aflição, obedecer a Deus. Mas precisava passar por isso aqui? Não, ele não precisava. Tudo que ele passou foi porque ele parou primeiro em Sucote, depois em Siquém. Ele não precisava ter passado nada disso. Se ele tivesse obedecido a Deus,
tudo que aconteceu com ele, especialmente aqui em Siquém, não teria acontecido. Então, tem pessoas que hoje estão vivendo algumas situações muito difíceis e dolorosas porque elas não obedeceram à ordem do Senhor já de primeira. Recebeu, já vou. Então disse, Deus disse a Jacó, suba. Significa que ele estava num lugar baixo. Então trata de subir, porque Betel é um lugar alto. Vá para Betel, vá para a casa de Deus, se estabeleça lá, lá é o teu lugar, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Você já viveu aflições antes, e como que foram resolvidas? Como é que eu dei vitória a você? Foi exatamente em Betel, levantando o altar. Foi em Betel. Foi na casa de Deus, levantando altares ao Senhor. Disse, pois, Jacó de sua casa. Presta atenção como é que estava bagunçada a vida e a casa de Jacó. Disse, pois, Jacó de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Mas é isso aqui. Você fica aí, vai para lá, vem para cá, tenta um trem, tenta outro. E está pegando problemas. Agora ele já não tem saída. A casa dele está toda contaminada. Olha aqui, ele está mandando o povo jogar os deuses fora. Então estava assim de ídolos dentro da casa dele. Está mandando purificar. Então o povo estava contaminado. Tinha contaminação aqui, era contaminação espiritual. A cultura por onde ele foi passando foi tomando conta da família dele, daqueles que estavam com ele. E estava tudo contaminado. Venham, purifiquem-se, troquem de roupa. Roupa que fala, né, de uma vestimenta espiritual. Então você vê que tem gente que tem pessoas que estão vestidas de roupas inadequadas. Tem gente que precisa parar e subir logo para Betel, se estabelecer, levantar um altar ao Senhor, jogar seus deuses fora, se purificar, trocar de roupa. Essa roupa que você está vestindo não combina com você. Essa roupa espiritual. Venham, vamos subir. Estão no lugar baixo. A Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, que tem estado comigo por onde tem andado. Por que você não fez isso antes, Jacó? Vamos falar com Jacó? Ou com Jacós? Vamos falar com ele? Com eles? Por que você já não foi? Você já conhece, ele está falando, o Deus que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Então ele está falando de um Deus que ele conhecia. Eles sabiam de encontrar o que ele deveria fazer. Mas tem gente que não é falta de saber, não é falta de já ter vivido experiências com Deus. Realmente uma negligência, uma passividade espiritual que está destruindo com a pessoa. A pessoa está passando por cima do que ela sabe. Então aqui, Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. Já tinham costumes que não faziam parte dos costumes deles, né? Isso aqui, os ismaelitas é que costumavam usar os brincos. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades
ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então, quando todo mundo obedeceu, porque ele entendeu que não dava também para subir para Betel sem antes passar por essa limpeza, né? Era uma reforma aqui. E aí Deus se manifestou e livrou a casa de Jacó da morte, da destruição. Não precisavam ter passado por isso aqui. Mas ele era o líder. E se ele tivesse obedecido o que o Senhor falou lá atrás, quando o Senhor mandou ele sair da casa de Labão, mandou ele voltar para Betel. Por que ele não obedeceu já? Porque tem gente que é assim, vai protelando uma decisão que não pode ser protelada. A decisão mais importante foi sendo deixada para depois, até que ele não teve mais saída. E quando foi a Deus, e Deus disse para ele, suba a Betel. Falou novamente. É uma maneira do Senhor dizer assim, o que você está fazendo aí ainda? Você está vivendo tudo isso, essa aflição toda, porque você está no lugar errado, você está num lugar baixo. Sobe, vai logo. Vai, eu já livrei você. Quando você estava em aflição lá com seu irmão, eu livrei você, foi lá. Vai, e eu vou dar livramento. E deu. E deu. Mas o ponto é, tudo isso aqui poderia ter sido evitado. Ele não precisava ter passado pelo que ele passou se ele tivesse obedecido de imediato. Ouça a voz do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você é filho, é filha, é amado. E se você está aí, eu creio que você quer muito agradar a Deus. Então ouça a voz do Espírito Santo, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, para sermos pessoas vitoriosas, frutíferas, abundantes, para multiplicar. Olha aqui, ó. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, o que não era pouco. Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Isso é maravilhoso, né? Quando uma pessoa realmente ela está decidida a viver mudanças na vida dela, ela não vai medir esforços. Esforça-te e tem bom ânimo. Faça o que for preciso. Ele atravessa a família, tudo que ele tem, e agora ele fica sozinho. Sabe quando a pessoa sabe que ela está em transição, é um momento decisivo, ela se cansa de ser quem ela vem sendo, ela se cansa de um sistema e ela decide, não, eu vou fazer o que é preciso. Eu amo isso. Quando eu encontro alguém que realmente faz aquela risca no chão e diz, ó, tolerei isso aqui até hoje, não vou tolerar mais, não quero mais ser assim, não quero mais essa vida, não quero mais ser Jacó.
Não quero mais esse caráter, não quero mais pensar desse jeito. Eu não quero mais ser o enganador, o trapaceiro, essa pessoa volúvel, instável. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu vou fazer o que é preciso. Eu vou ficar com Deus. Eu vou me aproximar dele de uma maneira que eu ainda não tinha me aproximado. Porque eu quero ser abençoado com mudanças. E eu não vou soltar. Foi a madrugada toda. Uma luta. Uma madrugada inteira. Eu gosto disso. Uma madrugada inteira lutando até o amanhecer. Isso não é forte? Isso não mexe com você? Eu amo quando eu encontro pessoas, sabe, determinadas, que elas estão dispostas a fazer o que é preciso. Ele nunca tinha feito isso aqui. Ele nunca tinha vivido uma experiência dessa aqui. Mas aqui você vê um homem que ele foi ferido uma noite inteira, em luta, ferido. Mas você vê alguém que tomou uma decisão. Eu quero Deus, eu quero conhecer a Deus de uma maneira que eu não conheço. Eu não vou viver uma vida comum. Eu quero ser tudo que Deus me gerou para ser. Gente, eu fico apaixonada por isso. E aí, ó, não te deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Agora eu vou até o fim. Eu vou viver essa mudança. Eu quero essa vitória. Eu quero essa bênção. Quando eu leio sobre Neemias, eu fico encantada com a determinação desse homem. Não é maravilhoso quando você encontra uma pessoa resiliente, determinada, perseverante, que se levanta e tem a decisão da vida tomada? Eu vou até o fim. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu não vou abrir mão, problemas não vão me parar, os desafios não vão ser um impedimento, as circunstâncias não vão me afetar, sentimentos não vão me governar. Não, eu não vou fazer o que eu tenho vontade, eu não vou fazer o que é fácil, porque aqui, ó, não tem nada fácil, não. A noite inteira, já estava amanhecendo, mas eu quero a minha bênção. Eu quero viver um tempo novo. Eu vou fazer o que é preciso. É o que Deus está esperando de algumas pessoas. Que elas se levantem como elas nunca se levantaram. Que elas façam aquilo que nunca foi feito. Que elas se entreguem de uma maneira que até hoje, aqui você vê uma entrega que nunca tinha sido feita. Aqui você vê um homem com uma determinação que você pode ler. Antes, você não vê esse homem. Mas aqui é um homem que está cansado de ser Jacó. Cansado. Ele quer viver plenamente a promessa. Ele quer o nome dele mudado. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Quando ele fala Jacó, ele está falando o que significava. Eu tenho sido um enganador, um trapaceiro, um sujeito com um desvio seríssimo de caráter. Eu sou Jacó, mas eu não quero ser mais. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó. E ele fala porque, ó, mas sim Israel, príncipe com Deus, campeão com Deus. Olha o tamanho da mudança. Você não vai mais chamar Jacó. Agora o seu nome vai ser príncipe de Deus, com Deus, campeão com Deus.
que passou a ser o nome da nação. Israel. Que nome, não é? Que nome, Israel. Você vai chamar Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Você entendeu. Você focou a coisa certa. E você lutou. Você foi até o fim. Você mostrou a sua fé através da sua perseverança, de uma determinação. Olha a força. Ele botou toda a fé dele nisso, a convicção de fé. Ele se entregou completamente para viver a mudança da vida dele. E não é isso que você quer? Se jogue em Deus como nunca. É hora de você colocar a força no lugar certo. Derramar a sua fé para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, mas talvez a procrastinação, a preguiça, a inércia, a passividade não tem permitido. A oscilação, a inconstância, uma moleza, qualquer coisa se entrega e para, uma amargura. Isso não muda vidas, mas isso aqui muda. Quando você ouve a Deus, quando você entende qual o caminho e se joga naquilo. Ei, em nome de Jesus, desde o início desse programa, olha o que Deus está falando com você. Ele está dando todas as respostas para você. Não tem como você sair deste programa sem saber o que você tem que fazer. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, porque pergunto o meu nome, e o abençoou ali. Ele foi abençoado. Ele foi abençoado, porque ele foi até o fim. Ele lutou, ele resistiu a tudo. Porque aqui você vê um homem determinado a cumprir com seu propósito, a viver plenamente o chamado do Senhor. Um homem determinado a se alinhar, a mudar. Você vê um homem que quer mudança. Eu não quero mais ser Jacó. Eu tenho sido Jacó, mas não quero mais. Eu quero a minha bênção. E ele foi altamente abençoado. E você vê que coisa poderosa, hein? Ele já tinha patrimônio, ele tinha família. Mas ele entendeu que a maior bênção era uma comunhão, um conhecimento de Deus, uma mudança interna que até então não tinha acontecido. Porque tudo que ele tinha, ele podia perder. Mas se ele sofresse uma mudança interna, era a maior vitória da vida dele. Ele só ia progredir e crescer. E ele se tornou o pai das 12 tribos. Levanta. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Ele está te chamando para um nível mais alto. Ele está aqui falando o que Ele tem com você. Ele tem uma bênção completa. Ele te chamou para ser um campeão com Ele. Mas até que mude aqui dentro, você não vai viver tudo que você poderia viver aqui fora. E Deus tem uma obra completa, não parcial. E há momentos da nossa vida que nós precisamos parar, entender. Não, assim não pode mais ficar. E nos jogarmos assim inteiramente. Porque eu não vou terminar minha vida assim. Eu quero ser tudo que Deus me gerou para ser. Eu quero viver
tudo que Ele determinou para a minha vida. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Maravilhoso, maravilhoso! E nós estamos nesta fé, 52 dias. Olha a história de Neemias. Em 52 dias, ele fez o que ninguém tinha conseguido por 120 anos. Porque foi mais fácil? Porque ele creu e estava determinado e se entregou de forma sacrificial para que aquele projeto fosse realizado. Não, as coisas não acontecem com estalar de dedos. É preciso uma fé em ação, porque a fé não é viva se não tem entrega e sacrifício. A fé sem obras é morta. Dizia que eu tenho fé, mas não tenho obras. Eu não me movo, eu não tomo decisões, eu não faço nunca o que é preciso. Que fé é essa? É uma fé morta, é um cadáver de fé. É o que Tiago disse, a fé dos demônios, que até dizem crer, até creem, como ele disse, mas não obedecem, não são transformados. E nós estamos aqui para viver uma transformação, para sermos tudo que fomos gerados na eternidade para sermos. Cristo aqui, instrumentos de poder e de transformação. Levante-se, porque Deus tem um tempo novo para você. Se joga como Jacó se jogou. Sai do lugar baixo e vá para o lugar alto. Joga fora o que está contaminando. Vamos, ouça a voz do Espírito e viva a glória de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida e peço que essa palavra tenha mexido profundamente com cada pessoa que está comigo, discernido, revelado, despertado, oh meu Deus, tirado as vendas e levado a um alinhamento corajoso, porque muitas vezes, Pai, as decisões que nós vamos ter que tomar não são fáceis, são dolorosas, são sacrificiais, mas é o caminho para a vitória. E nós precisamos decidir, ouvir a sua voz e não ficar aí protelando algo que é inevitável se nós quisermos uma vida poderosa. Pai, desperta os corações, desperta para um alinhamento, mova o teu povo em todo lugar, que cada um se desperte, Senhor, para entrar no caminho, para subir para o lugar alto, trocar de roupa, passar por uma purificação, jogar esses ídolos fora, ficar sozinho e lutar por aquilo que o Senhor tem para ele, para ela. Eu oro por sabedoria, por entendimento, por uma visão do Espírito, Pai. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância. Levanta mais semeadores e onde esse programa estiver chegando, que um povo forte já tenha se levantado, determinado, focadíssimo. Um povo que crê e coloca em ação a fé na sua palavra. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449, Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos e hoje a reunião do Melhor da Terra Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta, se quiserdes ouvirdes, vai comer do melhor desta terra, levanta. Clamor dos 52 dias, vai ser um dia incrível, maravilhoso. Sexta-feira, o segundo jejum dos 52 dias, e vamos de glória em glória. Conta com a gente, se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.